Olá, meus irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor José da Paixão, da Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo, e passo aqui para fazer eco aí aos colegas pastores no Brasil, que nesses últimos dias têm se manifestado aí contra um vídeo postado nas redes sociais de um determinado pastor, propondo aí uma atualização do texto sagrado e uma adaptação do texto sagrado para a recepção de determinados grupos. Bem, o texto da palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, olha como que diz o texto: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, quando eu proponho uma mudança no texto sagrado, eu quero adaptar o texto ao meu modo de viver, ou ao modo de viver das pessoas. E não deve ser assim. É a minha vida que deve ser mudada pela palavra de Deus. No livro do evangelista João, capítulo 8, versículo 32 e 36, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No mesmo livro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, eu acredito que a Bíblia é Cristo materializado nas páginas da Bíblia Sagrada. O texto sagrado é o verbo de Deus para a humanidade. É a palavra escrita, é o sopro de Deus na mente e no coração dos autores inspirados. Portanto, mudança na palavra de Deus, jamais. Eu quero deixar aqui o meu repúdio a essa heresia proposta. Quero dizer a você, meu querido pastor, você que propôs essa aberração, mude a sua vida, muda o seu jeito de pregar, porque os últimos anos que a gente tem acompanhado esse tipo de igrejas no Brasil tem se tornado mais uma plateia de coach, mensagens de autoajudas, ao contrário do que deveria ser uma mensagem de transformação de coração. Ou seja, essas igrejas frias, mornas, sem a presença do Espírito Santo, só pode produzir esse tipo de gente, só pode produzir esse tipo de aberração. Ou seja, o meio aonde eles estão vivendo é tão sem graça que não tem espaço para Deus fazer uma mudança, então eles querem fazer a mudança. Porque quando nós permitimos que Deus, através do seu Espírito Santo, ele age na nossa vida, automaticamente o nosso ambiente ele também é modificado. Quando a palavra de Deus ela é pregada de forma coerente e coesa, ela provoca mudança de vida nas pessoas. E não o contrário, não as pessoas mudarem o texto sagrado ao capricho dos seus erros. Muito pelo contrário. A Bíblia não precisa ser atualizada. Já dizia Billy Graham que ela é bem mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Ou seja, é você que precisa mudar. É você que precisa se retratar dessa aberração dita aos brasileiros, aos evangélicos brasileiros. Que nós venhamos estar atentos. Né? E parabéns aí aos colegas pastores, teólogos que têm se manifestado contra esta aberração. E aqui fica também o meu protesto como pastor, como teólogo também, aqui o meu repúdio a esta aberração. A palavra de Deus ela é suficiente e ela não precisa de mudança. Mude você, mude o seu comportamento, mude a sua vida.
através da palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira, né? E não transforme a sua igreja em uma plateia, onde você transforma essa plateia em uma plateia que vem consumir discursos aí de autoajudas. Pregue a palavra, porque a palavra liberta, a palavra transforma. Que Deus abençoe.